Olá, bom dia, como vai? Aqui é o Manuel Santos do canal A Jornada da Vida, né? E hoje a gente vai falar sobre reclamações. Existe, né, as reclamações de fato, que são coisas que a gente passa na nossa vida e às vezes a gente não tá ali reclamando por uma questão de vitimismo, de problemas, de questão é, por menorizar, diminuir a situação ali, tirar nossa responsabilidade. Mas aí existe reclamações que são pessoas que às vezes ela acha que vai mudar o mundo conforme sua ótica, conforme seus pensamentos. E a pessoa tem possibilidade de aproveitar da situação. Eu não estou falando que você deve ser um aproveitador, uma aproveitadora, mas existe coisas no mundo que a gente não tem controle. Por exemplo, questão inflacionária, questão de juros, questão de economia. Quem determina é o mercado e a política. Então, se a gente parar para reclamar que a política é isso, que a política é aquilo, o mercado como é que fala? O mercado ele é manipulador e você ficar reclamando disso não vai acontecer nada. Você pode aproveitar disso. Se o mercado é manipulador ou se a política ela mexe nos mercados, aproveite, né? Porque, por exemplo, a gente estava falando ontem de uma questão de ações e um professor estava dizendo que o mercado secundário, né, é o único que ganha com as ações e não as empresas. Um professor, a gente não está falando de um leigo, a gente está falando de um professor. E a partir daí a gente define ou observa como está a educação atual, né? Então, logicamente, o giro de bolsa, quem depende é o mercado secundário. De certa forma, ele não está errado. Mas, assim, você tem o mercado primário, que é quando uma empresa emite, né, ações, e aí alguém vai lá comprar diretamente dessa emissão. Esse dinheiro vai para a empresa. Depois disso, ele vira um secundário e gira entre investidores. Mas você acha que alguém iria investir numa empresa sabendo que ele não teria para quem vender? Até pode ser que sim, daqui a pouco, né? Por exemplo, eu posso criar uma empresa limitada, sem ações na bolsa, e amanhã eu posso vender para outra pessoa. Só que essa possibilidade de venda é muito menor, você tem um público mais restrito, você não pode vender metade para um, ou até pode, mas dá trabalho para fazer essa sociedade, enfim. Existe uma regra diferente entre o mercado de empresa limitada e empresa SA. Então, se eu vou comprar uma ação da Petrobras, por exemplo, hoje, e ele não existe aí o mercado secundário para repassar amanhã, se eu quiser, isso vai me colocar com os pés atrás e eu provavelmente não vou querer comprar, porque primeiramente ela não vai valorizar, porque não tem a liquidez tão alta, e segundo, porque eu posso não vender e estar ali com o dinheiro parado. Então, é um pensamento muito minúsculo achar que o mercado secundário é apenas especulador. A gente sabe que existem os especuladores, né? Mas existe o investidor de fato, onde você pode investir na empresa, você se torna sócio, né? Mas basicamente você, quando não pega uma emissão, você está pegando o mercado secundário. Mas se uma empresa emite e você não tem um mercado secundário, como você iria comprar, né, para ficar com o dinheiro parado? Então, ele reclamando disso, que só uma parte da população ganha com isso. De fato, a gente sabe que o Brasil é um país pobre e não tem aí uma capacidade de investimento, né, para a maioria das pessoas. Mas tem aí até muito mais pessoas que não investem pelo chororô, como, né, o caso dele, né, que ou chororô, falta de planejamento, né, ou às vezes ele achar o mercado secundário que vai ganhar e pela sua base de pensamento ele não investe porque está pensando somente
no que ouviu, no que leu, sei lá, Paulo Freire, será quem ele leu, e tem essa ideia fechada de que apenas especuladores ganham, né? Então, se você parar para pensar de que você pode ganhar dinheiro numa bolsa, por exemplo, se tornando sócio de uma empresa, independe se você comprou na emissão, se você comprou do secundário, onde é que você comprou, você tem posse, né, daquela ação, e a empresa teve lucro, você vai receber parte do lucro que a empresa vai pagar. Então, ao invés de ficar chorando, criticando o sistema que funciona assim, provavelmente se ele fizer um bom planejamento financeiro, ele teria aí um valor a aportar. Não estou falando que precisa ser milhões, porque também tem esse caso, né? Tem pessoas que não estudam a bolsa de valor e acaba achando que precisa de milhões para investir, ou de que R$10 não vai fazer diferença. E não vai fazer diferença hoje, mas ao longo prazo um simples R$10 pode fazer diferença. Logicamente não vai mudar a vida da água para o vinho, mas faz a diferença, porque é uma crescente, né? Como eu falei, tem a valorização e tem os dividendos. Se você colocou R$10 hoje numa ação, daqui a uns 6 meses, de repente ela lhe dá 10 centavos ou 20, e aí você vai juntando, né? E aí você vai aportando. Daqui 5 anos, os R$10 pode estar valendo 100, né? Então eu estou falando 10, e automaticamente quanto mais você coloca, mais essa conta vai subindo proporcionalmente ao valor. Então faz a diferença. E se ele está criticando a questão de que existem os especuladores, ele já está pensando como especulador, porque não está pensando no longo prazo. Ele está achando que deveria ser colocar hoje e amanhã retirar, né? Com a valorização. E aí por isso, porque ele não é um especulador, ele não vai entrar, né? E não ganha dinheiro com isso. Então pense para o outro lado, pense como investidor, e de que você sim está ajudando as empresas ao investir, né? Porque se todo mundo investisse, como eu falei, uma empresa teria mais caixa, teria mais solidez para emitir ações, novas ações, mais pessoas estariam comprando e automaticamente ela teria caixa para investimentos, para emprego, para tudo. Então, como o presidente atual disse, né? Esse daí deve seguir o presidente atual. Por isso, deve não, ele segue, a resposta que ele deu foi em defesa do presidente atual. Então, como o presidente atual disse que o mercado não importa, existe aí, né, milhões, não são poucos, são milhões de brasileiros que têm o mesmo pensamento, porque, né, a gente sabe como uma tendência de pessoas que são bajuladores, que são fanáticos, elas simplesmente fecham a cabeça e elas seguem a ideia de um presidente A ou B. Não estou falando que seja só o atual que tem essa capacidade, né? Mas para todos os lados, existem pessoas que defendem o político 100% e ela não pensa por si. Mas o atual, a gente sabe que ele tem uma capacidade maior de fazer isso com as pessoas, né? Com essa ideia de socialismo, de questão de programas que vão fazer com que o país seja justo. Na teoria é bonito, mas na prática não funciona, porque como é que um programa social vai sustentar o todo se não existe um programa capital que possa distribuir essa renda? Então é muito importante, né, o programa da geração de riquezas, que vai gerar pessoas mais independentes, e é isso que o governo não quer. O governo quer pessoas dependentes dele, para que amanhã, né, ele ache que esse presidente fez uma boa gestão e ele tenha aí a sua votação garantida, né? Então, quando você ganha independência financeira, você está salvando a si mesmo, você pode ajudar a sua família, você pode inclusive ter programas sociais, né, próprios, que você sabe onde você vai ajudar, né? Não depende aí de governo, de ONGs, de um monte de coisas, não vão entrar nisso para não gerar polêmicas, né? Mas você consegue aí ter uma liberdade financeira e ajudar mais pessoas e ajudar empresas a crescer. Tudo é uma roda, tudo é um ciclo.
né? Se mais pessoas engajassem nesse ciclo, essa engrenagem cresceria cada vez mais, assim como, né, são esses ciclos do professor que disse nesse sentimento, como existe essa engrenagem inversa, então existe aí um teto de crescimento, né, para o país, até para questão mundial, que não é necessariamente do Brasil esses pensamentos, não são do Brasil esses pensamentos, né? Mas existe vários pensamentos assim, principalmente nos momentos atuais, né, de que essa questão tem tomado grande relevância. Então, o capitalismo com responsabilidade, logicamente você não precisa atropelar todo mundo, né, para ganhar dinheiro. Como eu falei, o ciclo ele é automático. Se você apenas trabalhar esse ciclo, ele cresce sem necessidade de ser um tubarão em meio a sardinhas, né? Existe espaço para todo mundo pode crescer, desde que tenha responsabilidade e não precisa ficar reclamando da vida pelas questões de que não tem domínio, né? Tire proveitos dela, faça seu crescimento através dela, né? Não que você tenha que crescer com algo ilegítimo, ilegal, imoral, né? Simplesmente porque existe uma parte crescendo. Não confunda uma coisa com a outra. Mas do que é legal, moral, né? E de fato funciona, faça disso uma alavancagem para seu crescimento, né? Olhe com outros olhos e analise o mundo de uma outra janela. Não feche aos seus pensamentos, estude outros pensamentos, não feche a sua linhagem. Se você é do capitalista, não feche simplesmente nisso. Se você é socialista, não feche simplesmente nisso. Existem duas vertentes e a gente tem que estudar as duas para a gente não ter uma ideia fixa daquilo que simplesmente a gente vê, né? Quando a gente vê outras possibilidades, a gente abre ideias que de repente a gente não tinha visto antes. Então é isso daí. Seja muito bem-vindo. Se você gostou, você curte. Se você não gostou, você critica. E a gente vai trocando ideias aí. E é assim que a vida segue, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos nessa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.